Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero do fundo do coração que todos estejam muito bem, como sempre. Como montar uma carteira de investimentos? Como montar a carteira de investimentos perfeita, de acordo com os objetivos de cada investidor. Essa aqui é a parte 2, a continuação de um vídeo que saiu ontem aqui no canal, papai. Então fica até o final do vídeo, que eu sei que vai valer a pena. Eu guardei uma super dica bônus para o final, que eu tenho certeza que vai virar a chavinha aí na sua cabeça de investidor. Pode acreditar. Mas nessa sequência de vídeos aqui, o meu objetivo mesmo é te mostrar como que você pode montar a sua carteira de investimentos. Como que você pode definir a sua estratégia de alocação de ativos a ponto de chegar no que seria uma alocação ótima, digamos assim, e por que não dizer a carteira de investimentos perfeita para você. E aos que estão chegando aqui pela primeira vez ou começando a investir agora, ainda tem certa dificuldade nisso, nesse vídeo aqui eu vou explicar por que isso acontece, por que você tem essa dificuldade, como que você pode resolver esse viés que faz muitas vezes o investidor achar que a carteira dele tem algum erro. Que está precisando sempre fazer alguma mudança para corrigir, que tem que mudar alguma coisa. Isso já aconteceu comigo muito tempo atrás, pode ser que aconteça com você. E vou te mostrar também, obviamente, como montar uma carteira de investimentos sob medida para você, que é a única coisa que vai permitir que você tenha sucesso nos investimentos e atinja os seus objetivos no curto, no médio e no longo prazo. Mas não deixa de ver a primeira parte do vídeo, o vídeo 1 desse conteúdo, para você conseguir amadurecer muito melhor todo esse conhecimento que a gente está passando aqui. Quem já é de casa, quem já está comigo diariamente por aqui, deixa o like já na moral aqui no vídeo para fazer esse conteúdo atingir mais pessoas aqui no YouTube. Recentemente eu tenho produzido muito conteúdo sobre mentalidade investidora, estratégia de investimentos, alocação de ativos, finanças comportamentais, esse tipo de conteúdo, etc., que são temas que poucos canais vêm produzindo conteúdo hoje aqui no nicho de finanças no YouTube. O feedback de vocês tem sido muito positivo, então teremos sim mais vídeos nessa pegada com certeza. Agora vamos lá. No final do vídeo 1, do primeiro vídeo, a gente parou na seguinte indagação: como o investidor pode determinar e definir a melhor alocação para a sua carteira de investimentos? E eu disse que a primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe uma carteira de investimentos padrão, uma alocação mágica que vai ser a melhor para qualquer pessoa, para qualquer investidor. É tarefa de cada investidor definir isso daí de acordo com o seu perfil, seus objetivos, definir qual que vai ser a sua alocação ótima. E o objetivo da alocação é minimizar o risco que você está disposto a correr e, simultaneamente, isso vai te ajudar também a atingir o melhor retorno possível. A forma como você vai ajustar a sua alocação vai depender das suas futuras necessidades financeiras, do seu perfil, horizonte de investimentos, do seu conhecimento, da sua experiência e principalmente do tipo de investidor que você é. Mas claro que existem boas práticas que são meio que universais e praticamente 100% dos investidores de longo prazo deveriam fazer uso delas. Quando a gente fala de diversificação eficiente, da importância de se diversificar os investimentos, quase todo mundo que investe no longo prazo sabe que isso daqui é importante, mas muitas vezes as pessoas não sabem como fazer isso de forma correta e principalmente os iniciantes muitas vezes nem conseguem visualizar o benefício de uma diversificação bem feita. A galera nem sabe, por que eu tenho que diversificar? O que isso vai mudar, E se você não entende os benefícios, você acaba não fazendo. Se você não entende, você não faz. Ou seja, para diversificar de forma inteligente, você precisa conseguir visualizar de algum modo o benefício que isso vai te trazer. Nos investimentos não é tão simples de ver isso, mas dá para você entender também. Quer ver? Você já deve ter ouvido falar que o investidor deve buscar acrescentar ativos descorrelacionados na carteira. Se você não ouviu, não tem problema, eu vou te explicar isso daqui também. A correlação nos investimentos é uma medida que mostra o quanto as cotações de dois ativos se movem juntas. A medida ela varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 significa que os ativos são perfeitamente correlacionados, ou seja, os preços se movem da mesma forma e na mesma direção. Por exemplo, as ações Petri 3 e Petri 4 apresentam uma correlação muito próxima de 1. Uma correlação igual a 0 significa que as variáveis não variam de forma conjunta, uma não interfere muito na outra. Já a correlação de -1, a mais importante para você pegar esse conceito, significa que os dois ativos têm uma correlação bem forte,
mas que eles se movem em direções opostas. Beleza, Badu, entendi, mas como é que isso daí pode me ajudar? O que isso muda? Essa é a estratégia que vai garantir uma real diversificação na sua carteira de ações, por exemplo. Se os investimentos são muito correlacionados, com correlação positiva e até muito próximo de 1, o que você tem, na verdade, é uma falsa diversificação. Por isso que quando o investidor compra ações de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, ele não está diversificando a carteira de forma inteligente fazendo isso, mesmo que muita gente ainda acredite que sim, que isso é diversificar. Compor uma carteira com ativos descorrelacionados proporciona ao investidor mais liquidez, com perdas possivelmente menores, inclusive. Encontrar muitos ativos descorrelacionados não é uma tarefa fácil, eu preciso dizer, mas eles existem e dá para você montar uma carteira utilizando sim essa ferramenta. No longo prazo, isso vai aumentar o seu retorno e ao mesmo tempo vai reduzir o risco que você vai estar correndo. Então, por exemplo, vamos imaginar o retorno de uma carteira com apenas um desses ativos hipotéticos aqui, A e B, e depois vamos comparar o resultado de outra carteira formada pelos mesmos dois ativos em conjunto. Claro, pessoal, que isso aqui é só um exemplo didático, beleza? Não quer dizer que com dois ativos você vai estar diversificando bem a sua carteira, não tem nada a ver. Isso aqui é só para facilitar o exemplo e o entendimento de vocês. Beleza? Então, digamos que no ano 1 o ativo A se valorizou 100% e no ano 2 ele caiu 50%. Já o ativo B caiu 50% no ano 1 e subiu 100% no ano 2. Se você tivesse investido em apenas um desses ativos, independente se fosse o ativo A ou B, o seu resultado após 2 anos seria nulo. Você teria ficado no 0 a 0, papai. Mas se você prestou atenção, você percebeu que esses dois ativos eles se comportam de maneira descorrelacionada. Eles se comportaram nesse período de maneira descorrelacionada. Enquanto um subiu, o outro caiu e vice-versa. O que será que teria acontecido se ao invés de investir em apenas um deles, você tivesse dividido a sua carteira em 50% ativo A, 50% ativo B e fizesse o devido reajuste após o primeiro ano? É só com essa simples mudança o investidor ele deixaria de ter um retorno nulo, sairia desse 0 a 0 para um retorno de, pasmem, 25% ao ano em média. Os ativos são os mesmos, o que mudou foi a alocação e a estratégia utilizada. Claro que esse aqui se trata de um exemplo didático, que eu criei esse cenário aqui para explicar para vocês esse conceito de forma mais didática, mas ainda no limite aqui que a didática permite. Caso um investidor tivesse a possibilidade de escolher dentre infinitos ativos descorrelacionados entre si e com expectativas interessantes de retorno no longo prazo, seria perfeitamente possível montar uma carteira igualmente ponderada entre esses ativos aí, garantindo um belo de um retorno sem risco nenhum. Tá? E é isso mesmo que você ouviu, sem nenhum risco. Se quando uma parte da carteira cai no curto prazo, a outra parcela sobe, compensa, segurando o desempenho médio do portfólio, e no longo prazo tudo isso aí está subindo, o risco ele é nulo mesmo, praticamente nulo. Só que o mundo ele não é perfeito assim, meus queridos amigos. Se fosse, era muito fácil investir. Não existem infinitos ativos descorrelacionados na economia, muito pelo contrário. Existem poucos, principalmente quando a gente fala do mercado de ações brasileiros. Encontrar ações ou quaisquer outros ativos com uma correlação exatamente igual a -1 é uma coisa meio que praticamente impossível mesmo. Porém, se você observar, em momentos, por exemplo, de extremo otimismo no Brasil, a nossa bolsa sobe muito e o dólar geralmente cai. Aconteceu isso durante aquele boom das commodities que a gente teve anos atrás e deve acontecer de novo em algum momento, já que a nossa economia é muito dependente delas. Mas quando as coisas não vão muito bem por aqui, o que não é difícil de acontecer, normalmente o dólar sobe. É claro que isso não é uma regra que sempre vai se provar verdadeira, mas ter parte da carteira em dólar é uma forma inteligente de você diversificar os seus investimentos. E dá para fazer isso investindo em ETFs internacionais, como o IVVB11 aqui na nossa bolsa, em BDRs, investindo em ações diretamente no exterior e até em ações de empresas do Brasil que em alguns momentos podem se beneficiar com a alta do dólar. Mas você se atentar à correlação entre os ativos, isso é sim algo importante, vai permitir que você consiga montar uma carteira de investimentos bem melhor do que você montaria se não fizesse isso. O investidor ele só não pode esquecer de diversificar entre as classes
de ativos também. A economia, ela se comporta de uma forma muito pouco previsível a maior parte do tempo, não sei se vocês já repararam, e muitas vezes o simples fato de estar mais diversificado vai diminuir a volatilidade da sua carteira, né, dependendo dos motivos de uma possível crise ou queda na bolsa de valores. E na hora de escolher a sua estratégia também, não existe uma fórmula mágica para isso. Se você gosta, né, de pesquisar sobre as suas próprias empresas, estudar as ações, dedicar mais tempo à seleção de ações, provavelmente você vai ter mais, né, sucesso, vai fazer mais sentido para você alocar um percentual maior nessa classe. Se você se sente mais confortável para comprar ações ali só quando a bolsa está bem descontada, aquelas pichinchas mais óbvias, mesmo que às vezes você passe um tempo ali maior sem aportar em ações quando a bolsa estiver muito esticada, com os múltiplos mais caros, mais elevados, as ações mais caras, nesse caso você vai preferir ter um percentual da sua carteira em caixa, funcionando como uma espécie de reserva de oportunidade. Se você não é muito fã de ficar estudando, acompanhando o mercado, você não gosta muito disso daí, mas você quer investir, quer se expor em renda variável, talvez o correto mesmo seja colocar uma parcela maior da sua carteira, né, alocar de forma passiva em ETFs. A receita é de acordo com o investidor, isso daqui não tem como fugir, mas aí você pode me perguntar, beleza, Badu, digamos que eu já defini a minha alocação aqui, eu já tenho uma carteira bem montada, qual que é o próximo passo? O que é que eu faço agora? A gente já viu que isso aqui é que nem você ter um corpo legal, mais ou menos, né? É dieta, treino, disciplina para você manter. Não adianta só você treinar ou só fazer dieta se você quer ter um corpo legal. E quando o assunto é investimentos, a gente pode dizer que o resultado ele é igual a alocação, mais estratégia, mais aportes, mais tempo. Quando o seu portfólio ele já está bem montadinho ali, funcionando, é importante você manter um reajuste periódico, fazer uma revisão nele de vez em quando, uma realocação. É legal também você fazer algumas considerações sobre mudanças que podem acontecer na sua vida, né, e nas suas necessidades financeiras também. Então verifica de tempos em tempos aí se não é hora, às vezes, de mudar o percentual alocado em cada classe de ativos ou em alguns ativos especificamente que subiram demais. Às vezes, se um portfólio ali um pouquinho mais arriscado, arrojado, ele rendeu muito em ações recentemente e acabou deixando mais concentrado esse investidor nessa classe de ativos, às vezes é interessante transferir parte desse lucro, botar isso no bolso e comprar ativos mais seguros no mercado financeiro, fazer o rebalanceamento dessa carteira que a gente chama. Ou até mesmo se você já acumulou um patrimônio bem mais interessante, bem maior do que o que você esperava em menos tempo, e você percebeu que até dá para você tirar o pé um pouco na rentabilidade, que você vai conseguir conquistar os seus objetivos tranquilamente no tempo que você precisa, né, e que nesse momento você prefere ter mais segurança, se expor menos a muita volatilidade, né, e você gosta dessa possibilidade também de fazer essa migração de carteira com o mercado em alta, porque isso te permite vender esses ativos de maior risco a preços mais altos, aí você pode reajustar a sua carteira sem problema nenhum, mesmo inclusive que você ainda tenha muito tempo pela frente. O importante é só você fazer esse tipo de reajuste de forma consciente e alinhar certinho ali as suas expectativas de retorno com o seu nível de risco, entendeu? Para você evitar surpresas ou frustrações também. Então, não deixe de revisar o seu portfólio periodicamente para você garantir que ainda vai estar no caminho certo para bater suas metas de investimento de longo prazo. Mas tenham isso aqui em mente, meus queridos amigos, e essa daqui é talvez a mensagem mais importante do vídeo. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora, mas antes, rapidinho aqui, aproveitando esse ensejo aqui, deixa aqui nos comentários o seu hashtag até o final, já que você ficou até o final desse vídeo aqui comigo, diferente da maioria que sai nos primeiros minutos, né? Só os fortes, como eu sempre falo, ficam até o final. Mesmo quando eu esqueço de pedir a galera que já é sócia de carteirinha aqui, sempre comenta, hashtag até o final, então deixe seu comentário. E para quem ainda não está inscrito aqui, pô, isso aqui precisa mudar, meu querido. Vamos mudar essa realidade. Considere-se também convidado a se inscrever aqui no canal e deixe o seu feedback aqui nos comentários também sobre quais temas você quer que eu solte vídeos aqui. Esse é um canal de finanças à la carte. A opinião de vocês é o que vale, então deixa a sua dúvida, sugestão, indagação, crítica, reclamação, xingamento, tudo isso é muito importante. Mas voltando aqui, né, para o vídeo, 2000 anos depois quase, né, vocês não precisam complicar demais na alocação ou na estratégia para que a sua carteira pareça algo muito complexo, coisa de outro mundo. Parece que foi uma criança que pintou, uma criança de 1 ano ali, né, que pintou um desenho. Não é isso que você tem que fazer para você ter bons resultados.
O Morgan Housel, ele é autor de um dos livros sobre finanças e investimentos mais vendidos dos últimos tempos, A Psicologia Financeira, que eu inclusive recomendo muito a leitura para você se você ainda não leu. Certamente ele é um cara que conhece muito sobre essa área e ele teria mais facilidade para escolher os seus próprios investimentos que a maioria dos investidores, correto? Eu acho que sim também, eu concordo com isso, mas ele mesmo deixa claro no seu livro que prefere investir de forma passiva em fundos de índice, nos famosos ETFs. E sabe por que ele decidiu investir dessa forma? Eu vou te explicar isso agora e talvez isso te ajude muito na hora de definir a sua alocação de investimentos perfeita e a sua estratégia de investimentos também. Segundo ele, apenas mais conhecimento não é sinônimo de mais rentabilidade nos investimentos, de maior sucesso. O que de fato conta é o comportamento das pessoas. O que importa também é a sua propensão a controlar a sua ganância, o seu medo, além da sua capacidade de olhar para o futuro também e compreender que a realidade do presente, seja ela muito positiva ou muito negativa, isso não vai durar para sempre. Que a economia ela vai oscilar em fases de expansão e recessão dos ciclos. No decorrer da jornada ali, alguns ativos eles vão acabar ficando pelo meio do caminho, nem todos os ativos vão ser vencedores, o que é normal, mas isso não vai impedir que a sua carteira, na média, seja vencedora. Faz mais sentido você focar no desempenho da sua carteira como um todo que no desempenho de cada ativo especificamente, né? Porque é errado você fazer isso e ficar girando a carteira, trocando ativos ali que estão indo mal no curto prazo por outros que podem recuperar essa perda, que na verdade nem é perda. Às vezes um ativo ali que tem bons fundamentos, ele está indo mal no momento, você vende ele e aí você procura um ativo de mais risco ainda para tentar recuperar isso daí, sua carteira está até indo bem, mas só tem 2, 3 ativos ali que estão indo mal no momento, mas tem bons fundamentos, mas aí você vende, vai procurar ali alguns ativos para recuperar, acaba correndo um risco maior. No longo prazo, esses ativos que você vendeu, eles têm um bom desempenho e aqueles que você comprou não. E isso ainda bagunça toda a sua carteira, porque você não presta muita atenção ali no risco que você está correndo, você desestrutura toda a sua carteira de investimentos, sendo que, na verdade, essa queda momentânea desses ativos, desde que eles não tenham perdido os fundamentos, isso é só a consequência justamente de uma boa diversificação que você fez. Como não dá para você acertar em todos ali o tempo inteiro, né? Ainda bem que os ativos vencedores eles vão dar conta de compensar o retorno dos ativos que não tiverem um bom desempenho. Mas aí quando as pessoas estão aprendendo sobre finanças, investimentos, começando a investir principalmente, elas não costumam dar muita importância para esse tipo de coisa. Todo mundo prefere ficar tentando descobrir quais são as fórmulas mágicas da vez, a próxima Magazine Luiza. Não dá nem para acreditar que pessoas adultas ainda acreditam em promessas de como ganhar dinheiro muito rápido, fácil e sem correr risco. Mas as pessoas caem. É por isso que o Housel ele defende, né, esse ponto de vista e eu concordo 100% com ele nisso. O mais difícil não é aprender a teoria dos investimentos e às vezes compreender também os ciclos de mercado. Difícil mesmo é você desenvolver o lado comportamental nos investimentos e isso é difícil até para pessoas que são muito inteligentes nas suas áreas de atuação. Ou seja, difícil não é você saber que o correto é comprar na baixa e vender na alta para você rebalancear. O difícil é você ter inteligência emocional para manter e comprar mais ações quando a bolsa está amargando ali 20, 30, 40% de queda e segurar também a empolgação, né, na hora de você seguir o efeito manada quando a bolsa está batendo as máximas e os múltiplos estão muito esticados, as ações muito caras e todo mundo quer comprar. Por isso, meus queridos, muitas vezes você vai conseguir definir uma boa alocação para você, escolher a estratégia que melhor se adapte com os seus objetivos, o seu momento, mas se manter firme nessa estratégia nos momentos extremos de cada ciclo, isso vai exigir muito controle emocional. O nosso nível de controle emocional e a nossa tolerância ao risco, à volatilidade, são coisas difíceis de se descobrir antes de você sentir isso na pele investindo. Por isso, o meu conselho é: prefira começar aos poucos, ajustando o seu nível de risco da sua carteira ali de baixo para cima. É melhor você chegar à conclusão de que teria suportado um percentualzinho ali maior em ativos de risco, em ações, durante um período de queda e reajuste do mercado, do que você ser obrigado a reconhecer que acabou se arriscando demais e que isso custou um baita de um prejuízo que você não precisava ter tido. Não precisava, porque bastava você ter começado com um pouquinho mais ali em renda fixa, na maciota, né, aos poucos, e entender melhor o seu perfil comportamental e aí você ia ajustando esse risco também, caso fosse necessário.
Como diria o genial Warren Buffett, a primeira regra dos investimentos é nunca perca dinheiro. E a segunda regra, a regra 2 também, que é muito famosa, tão famosa quanto é, nunca esqueça a regra número 1. Simples. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, é só deixar o like e se inscrever, que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!